Olá, professores coordenadores, sejam bem-vindos a mais esse momento de estudo do EMAI, a esse grupo colaborativo de trocas aqui que estamos propondo nessa semana de estudos. Me chamo Silvana, sou professora coordenadora na Diretoria de Ensino Campinas Oeste e estou aí à frente das ações de matemática nos anos iniciais com a minha colega que vai se apresentar a vocês. Olá, professores, professoras. Meu nome é Shalimar, sou PCNP dos anos iniciais na Diretoria Campinas Oeste. Estou aqui com a minha parceira Silvana nas ações de matemática para juntos, então, iniciarmos esse momento de estudo. Vamos lá observar quais são os objetivos para o dia de hoje e quais são as atividades propostas. Nossos objetivos para o estudo de hoje. Retomar os pressupostos que fundamentam a unidade temática números, segundo o currículo paulista. Retomar as habilidades essenciais previstas para a unidade temática números, apresentar a devolutiva das interações do ATPC anterior e subsidiar o trabalho dos professores, considerando as orientações necessárias para o desenvolvimento da avaliação diagnóstica. Separamos, então, como os nossos conteúdos a unidade temática de números, os pressupostos do currículo de matemática, as habilidades essenciais de matemática, e a avaliação diagnóstica, a sondagem de números. Separamos, então, as atividades propostas que nós temos para hoje. Para começar a conversa, devolutiva eu e a matemática, uma conversa sobre o trabalho com os números, uma retomada das habilidades essenciais números e uma discussão e reflexão sobre a sondagem dos números. E para começarmos, vamos, então, para um desafio. Eu gostaria que vocês parassem um pouquinho, se você está aí em grupo na TPC, para essa gravação, ou se você está em casa e consegue fazer isso, dá uma olhadinha, pense aí nessa figura. Quantos buracos tem essa camiseta? Silvana, você tem um palpite? Meu palpite é que são 6 buracos. 6 buracos. E você pode me dizer quais são? Eu vejo os buracos das mangas, da gola, os 2 da frente e da barra. Muito bem. Silvana, você diria que isso é uma atividade matemática? Sim, eu entendo que é uma atividade matemática. Isso. Nós estamos trabalhando o raciocínio lógico aqui. E a maneira de se olhar as coisas, né? Esse é um dos princípios do currículo de matemática. E quando você traz uma atividade dessa para dentro de sala de aula, você vai colocando a visão do aluno de uma outra forma sobre esse componente. Então, ele começa a enxergar que a matemática vai além daqueles algoritmos, procedimentos, que muitas vezes é a preocupação docente dentro da sala de aula. Mas esse fazer pode ser diferenciado também. Então, eu pergunto para vocês, e aí, quantos buracos a camiseta tem? A Silvana disse 6. Vamos voltar lá? Sil, se eu disser para você que a resposta são 8 buracos, você conseguiria localizar os outros 2 para mim? Acredito que sim, porque agora, pensando bem, eu estou vendo aqui que eu consigo enxergar a cor do fundo. Será que é isso? Isso mesmo, né? Tem tanto a frente quanto costas, então tem buraco dos 2 lados. É interessante você levar essa atividade para a sua sala de aula e, a princípio, não apresentar as alternativas e deixar, então, eles irem colocando aquilo que eles estão vendo. Ensinar um olhar diferenciado, uma outra maneira de ver, de enxergar as coisas é muito interessante, porque a matemática pede isso. Todas as resoluções de situação-problema sempre pede que nós usemos esse raciocínio lógico. E é interessante porque vai desconstruindo aquela imagem de uma matemática fria, distante, e traz uma matemática que está aqui no nosso dia a dia, tá certo? Então, use essa atividade, no final do ATPC você vai ter o link de interação, conte para a gente como foi, você levou para a sala de aula, e aí? Seus alunos deram conta? Pense, pelo menos, na adaptação da faixa etária, ano série, que seria de 3º ano para cima, mas, segundo aninho, quem quiser experimentar, vamos ver se as crianças também conseguem aí chegar próximas. Conte para a gente como foi, tá bom? Como você disse, perfeitamente, desde o 1º ano, acho que a gente consegue encaminhar, porque a professora faz a leitura aqui da proposta, né? E depois ajuda eles localizarem aí a quantidade que eles expressarem. Acho que dá para
para fazer em todos os anos, como você colocou. Bom, você falou em interação. Nós vamos dividir agora com vocês, socializar com vocês a interação, o resultado da interação proposto no nosso último grupo colaborativo, que foi no dia 8/2, né? Em que nós fizemos alguns questionamentos para pensar em um pouquinho como que é essa relação sua com a matemática. Por isso que nós trouxemos aqui o título do Eu e a Matemática. Então, os 3 questionamentos foram feitos com esse objetivo de pedir que vocês avaliassem essa relação e para que nós conhecêssemos um pouco de como vocês se relacionam com esse componente curricular. Nós tivemos aí a grata participação de 179 pessoas, sendo um professor de arte, 9 professores coordenadores e 169 professores. Agradecemos muito a participação e contamos com vocês que participaram e com os demais para as próximas interações propostas. Nossa primeira pergunta feita naquele momento foi como você avalia a sua relação com a matemática. E como nós podemos perceber aqui no gráfico, a maioria indicou que possui uma boa relação com a matemática. Temos um grupo aqui grande de pessoas que têm uma ótima relação com a matemática também, e alguns que entendem que é o seu relacionamento com a matemática, 5 pessoas, né, participantes, que é ruim, que tem aí um posicionamento, talvez um histórico com a matemática que traz essa avaliação. Para entender um pouquinho mais essa indicação da sua relação com a matemática, nós pedimos para que vocês tentassem, na medida do possível, justificar, né, resgatando aí o porquê você avalia que a sua relação da matemática é daquele jeito, é daquela forma. Tínhamos 3 opções, né? Na alternativa A, que você trouxesse a justificativa pensando se a sua relação é boa, ruim ou ótima, porque você teve boas experiências, ou melhor, não teve boas experiências durante o seu processo de ensino e aprendizagem. Embora a maioria de nós tenhamos colocado lá, dos participantes tenham colocado que tem uma boa relação com a matemática, nós temos um número significativo de pessoas que não tiveram uma boa relação, uma boa experiência durante o processo de ensino-aprendizagem. A maioria tem como preferência, né, que seria a alternativa B, esse componente curricular. E 2 pessoas, né, colocaram aí pontualmente a sua opinião, dizendo que não gosta desse componente curricular. Nessa alternativa, nós tínhamos a possibilidade de que você colocasse outra justificativa, e nós tivemos 26 outras justificativas, né? Explicando que está se aproximando agora do componente, que tem uma familiaridade com algumas áreas de discussão da matemática, mas que outras, a exemplo, a geometria, que é sempre uma área que está em discussão nas nossas formações, que essa pessoa não tem tanta familiaridade, por isso ela avalia essa relação com a matemática talvez não ótima e nem boa. Tivemos várias outras impressões colocadas, né? O terceiro questionamento que foi feito para vocês é em que momento vocês estudam a matemática, né? E nós tínhamos como alternativa dizer se você estuda para ampliar os seus conhecimentos pessoais e docentes, se você estuda só especificamente nos momentos em que você planeja suas aulas, que aí você está ampliando seus conhecimentos docentes, ou se você não estuda. Nós tivemos uma grande maioria de professores que indicou que faz esse estudo tanto para conhecimento pessoal como docente. Claro que quando a gente faz nossos estudos, nosso planejamento de aula, a gente também está aí ganhando e ampliando nossos conhecimentos, né? A alternativa A, ela tinha esse objetivo de entender se você estuda matemática quando não lhe é solicitado, quando você não precisa necessariamente planejar a sua aula, né? Porque a gente sabe que ao planejar, a gente está ampliando também nossos conhecimentos pessoais. Mas quando ninguém está olhando, você não precisa, você faz uma leitura, faz um estudo sobre matemática, que é o que 138 dos participantes indicaram que sim. Essa aproximação nossa da relação que vocês instituem aí com a matemática, ela foi feita propositalmente, né? A gente tem aí a ideia
de trazer a reflexão para vocês a respeito desses dois questionamentos. Esse é o nosso objetivo, né? Fazer com que vocês resgatem essa relação, retomem essa relação, porque a gente precisa discutir, refletir com vocês esses dois questionamentos, que são questionamentos muito importantes para os nossos estudos, para os momentos de estudos que nós vamos estabelecer daqui até o final do ano. Quando você retomou essa sua relação com a matemática, como você pensou se ela é boa, ruim, por que ela é boa e ruim, você parou para pensar em algum momento se essa sua relação, a forma como você se relaciona com a matemática, ela tem consequência, ou melhor, ela é uma consequência da sua história, do seu processo de ensino-aprendizagem? Acredito que sim, né? Nós tivemos lá a indicação no segundo questionamento de quase 60 das pessoas de que sim, que não teve uma boa relação. Então, a pessoa resgatou o seu processo de ensino-aprendizagem para fazer a avaliação. Então, a gente consegue, pela maioria das interações que a gente já teve com essa reflexão, indicar que o processo pessoal nosso de professor de ensino de aprendizagem, ele tem aí uma consequência na forma como a gente interage com a matemática agora que estamos à frente aí das discussões nas nossas propostas em sala de aula. Outro questionamento que precisa ser colocado a partir dessa imersão aqui, né, dessa autoanálise da nossa relação com a matemática, é se a forma como eu me relaciono com a matemática influencia na minha compreensão de ensino da matemática e no processo de aprendizagem dos meus alunos. Vocês acham que influencia? A forma como você escolhe as atividades, como você desenvolve as atividades, tem a ver com a forma como você se relaciona com o componente? Se você se relaciona da forma ruim, você tem uma forma de forma ruim com a matemática, você com certeza tem uma compreensão desse processo de ensino. Se você se relaciona de uma forma boa ou ótima, você tem outra compreensão desse processo de ensino. E essa sua compreensão, será que ela influencia no processo de aprendizagem dos seus alunos? Nós estamos pedindo aqui que você faça essa reflexão, mas a gente já tem alguns levantamentos que indicam que sim, né? Nós temos aí relatos de professores que tiveram uma ótima relação no seu processo de ensino-aprendizagem com a matemática e foram acolhidos, seus saberes foram acolhidos pelos seus professores lá no devido momento, e eles conseguem fazer esse mesmo movimento com os seus alunos. Nós temos professores que não tiveram um relacionamento tão bom assim no seu processo de ensino-aprendizagem e que eles, na medida do possível, procuram superar esse processo e fazer com que o seu grupo de alunos tenha uma outra experiência. Como nós temos professores também que não tiveram uma boa relação e fogem, né? Evitam essas discussões. Porém, enquanto professores dos anos iniciais, professores polivalentes, nós não podemos fugir dessas discussões, né? Nós temos aí como incumbência trazer as discussões para a nossa sala de aula. Então, como que lidar com isso, né? De forma em que eu acolha o processo de ensino do meu aluno, o processo de aprendizagem do meu aluno, e traga para ele essa relação com a matemática de forma que seja tão bom quanto as minhas foram, ou que supere uma relação que para além da minha, que não foi tão interessante, né? Essa discussão está muito forte nos últimos anos, desde os anos 90, e vem aí com a perspectiva de educação matemática, né? Vários pontos podem ser apontados dentro dessa perspectiva de educação matemática, mas uma coisa que fica forte, que a gente quer pontuar com vocês, é essa superação que se propõe ao fazer essa análise da minha relação com a matemática e entender que é necessário, né, atualmente, educar matematicamente o nosso olhar, as nossas ações, para que a gente eduque matematicamente os nossos alunos. Esse educar matematicamente prevê, então, que você entenda que a matemática é uma ciência viva em construção, que ela está em movimento e que várias coisas que aconteceram no nosso processo de ensino-aprendizagem foram importantes naquele momento e que precisam ser superadas. Para quê?
para que a gente avance para um ensino que vai além de conceitos e que se articula no pensamento dos procedimentos didáticos. Um ensino que entenda que o aluno precisa saber dominar aquela habilidade, porém compreendendo matematicamente aquilo que ele está fazendo. Então, eu preciso pensar no que e no como aproximar esse conhecimento do meu aluno para que ele não simplesmente reproduza e sim compreenda matematicamente aquilo que ele está fazendo. E como eixo aí dessa relação com a educação matemática, nós temos a proposta, desde os anos 90 muito forte, de que todas as situações sejam realizadas por meio de desafios, de situações que coloquem em jogo o conhecimento dos alunos, ou seja, situações que sejam problemas, né, que desestabilizem o aluno a ponto de fazê-lo encontrar estratégias para resolver. Então, para além da reprodução de passos e de regra, que ele coloque em jogo os seus conhecimentos e amplie esses conhecimentos por meio de situações realmente desafiadoras. E aí, em todas as áreas do conhecimento, em todas as unidades temáticas, não só na unidade temática de números. Bom, espero que a gente tenha promovido esse momento de autoanálise, vamos dizer assim, e que essas duas perguntas fiquem fortes para vocês a partir dessa discussão. E que vocês consigam aí retomar. Qual é a relação que vocês têm com a matemática e o quanto essa relação está presente na sua tomada de decisão quando você está aí desenvolvendo o seu processo de ensino. Para que a gente tenha claro que essa tomada de decisão influencia, sim, seja de forma positiva ou negativa, na aprendizagem dos nossos alunos. Nós vamos seguir nesse histórico, nessa retomada aí dos princípios da matemática, que eu já comecei, falando especificamente do currículo mais atual, que é o currículo de matemática, currículo paulista de matemática, que é o que está vigente. Então, vou passar a palavra para a Chalimar para ela fazer essa breve retomada para a gente dos princípios que norteiam a unidade temática números no currículo paulista. Muito bem. Pensando no que a Sil falou sobre essa questão de educar matematicamente, mudança de visão, trabalharmos de uma forma que vá para além do cálculo, além do procedimento, né, como eu falei também lá na primeira atividade, o que vai nos nortear, o que vai nos dar o caminho para que nós possamos seguir e atingir esse objetivo? É o próprio currículo da matemática. É muito importante que, como docentes, tenhamos conhecimento desse currículo, que embasa ele, porque os nossos caminhos estão ali. E é interessante que a gente consegue ver, dentro dos princípios que norteiam a unidade temática de números, um pouquinho disso que nós já falamos. Então, por exemplo, o primeiro princípio diz que o ensino de números tem como finalidade desenvolver o pensamento numérico, que é aquele utilizado todos os dias. Ele vai desde o senso numérico, ou seja, de quanto a criança consegue perceber de número e de quantidade logo de início para fazer uma comparação, e vai até o quinto ano, na verdade, falando do segmento dos anos iniciais, onde ele começa a lidar com os números decimais e vai entendendo as relações que há entre esses números e de que um número sai o outro número. Temos também o princípio de que é importante reconhecer a ideia de contagem, que permeia todos os anos. Essa ideia de contagem não é nova, é uma coisa que nós já temos desde o currículo anterior. A proposta do EMAI é embasada nisso, e eu creio que assim, muitos de vocês que já passaram pelos primeiros e segundos anos já contaram tampinhas, já contaram palitos, enfim, para trazer essa matemática para dentro da sala de aula, para trabalhar essa função da matemática. Nós temos também o princípio da valorização do pensamento intuitivo, que permite a construção do raciocínio. É quando esse aluno faz uma atividade e ele socializa, e o colega consegue enxergar diferentes possibilidades de se resolver uma situação problema. E aí ele pode usar, inclusive, a estratégia pessoal dele. A ideia é essa. E, por último, o princípio de usar a história da matemática como forma de abordagem. É interessante nós mostrarmos para o nosso aluno que essa matemática é viva. Ela surgiu da necessidade do ser humano de contar, de medir, de ter códigos para poder se guiar no dia a dia. E isso é interessante porque
na função da matemática, nós podemos ver os números em diferentes situações. Os números, eles aparecem na nossa vida, aparecem no nosso cotidiano, servindo de diversas maneiras. E reconhecer essa função social, ou seja, entender que o mesmo número muda de significado dependendo do contexto em que ele está inserido, articula exatamente o letramento matemático e desenvolve-se, então, as habilidades de leitura, de escrita e de ordenação. A capacidade de ordenação, ela vem quando nós comparamos. Eu vou ordenar do maior para o menor, eu preciso ter, então, em mente qual o número maior e qual o número menor. Dentro do nosso dia a dia, o número 2, por exemplo, pode se apresentar quantitativamente como cardinal. A sua função é nos dar a quantidade de determinados objetos, a quantidade de coisas, ou elencar itens de alguma coisa que nós precisamos. Também o número 2 pode aparecer como na função ordinal, ou seja, ele demarca posições, ordem, primeiro, segundo, terceiro lugar. Encontramos também o número 2, por exemplo, no número de telefone, né? Ou então, num código de uma carteirinha de plano de assistência médica. E essa função do número ali é um outro contexto. E, por fim, dentro das medidas, né? Podemos ter 2 metros, podemos ter 2 litros, e essa função que o número vai desempenhando, ela deve ser trabalhada desde o primeiro ano, porque o aluno, ele já está cercado pela matemática assim que ele nasce. E aí ele vai entendendo, ele vai percebendo e ele vai vivenciando essa matemática muito próxima a ele. E nós entendemos que isso vai fazer diferença, porque o aluno, então, como nós vimos, por exemplo, nós temos o projeto EMAI, que nós já trabalhamos há um bom tempo, dentro do próprio projeto, as atividades que são solicitadas é para que o aluno traga pesquisas de casa, que vai desde o número do calçado, a idade dos familiares, a data de aniversário dos colegas da sala. Tudo isso casando, então, com essa ideia de que a matemática é algo vivo e presente no nosso dia a dia. Nós começamos a discussão pela função dos números, olhando aí para os seus diferentes significados, e como proposta de trabalho que já vem aí há anos, e não só no currículo paulista, nós temos que trazer também muito forte as regras do sistema de numeração. Então, quais são essas regras, né? O que rege o nosso sistema de numeração? Eu já discuti com os meus alunos a função, já discuti que ele está no nosso cotidiano, que ele representa várias coisas em diferentes contextos, né? Mas e quando eu tenho que olhar especificamente para as regras do sistema de numeração? Como que eu estou levando isso para os meus alunos? Eu consigo discutir com os meus alunos que nós temos 10 algarismos no nosso sistema de numeração, que esses 10 algarismos são representados por 10 símbolos diferentes e que com esses símbolos eu consigo escrever qualquer número? Eu preciso fazer essa discussão. Assim como na alfabetização em matemática, em língua portuguesa, nós fazemos uma discussão com os alunos da importância das letras para que a gente escreva qualquer palavra, qualquer texto e se comunique a partir aí desses símbolos. É importante colocar para os nossos alunos que os símbolos da matemática que nos possibilita aí escrever números chamam-se algarismos. E que com estes algarismos eu formo qualquer número que representam aí as variadas funções que a Shalimar já pontuou. Além de trazer este termo algarismo, que não estava muito forte aí no nosso processo de ensino-aprendizagem, resgatando agora um pouquinho nossa história particular, não estava, mas precisa estar, porque eu preciso trazer para a sala de aula essa discussão e o termo matemático correto. Talvez é um termo que possa me trazer um estranhamento, exatamente porque, pelo que eu acabei de dizer, não estava tão presente no meu processo de ensino-aprendizagem enquanto professor. Porém, não é novo, não é diferente, é só a adequação correta àquilo que é ao termo matemático correto, né? Então, com o algarismo 1, eu represento o 1 nas suas diferentes funções quando eu formo o número. Além de falar dessa questão dos algarismos que precisa ser dita desde o primeiro ano, para que lá no quarto e quinto ano, quando o aluno for questionado em qual algarismo que representa
a centenas num determinado número, ele saiba dizer que o algarismo é X algarismo, porque ele já está familiarizado com esse termo. Além dessa discussão, eu preciso, desde o primeiro ano, discutir com os alunos a base 10, que é o fundamento aí do nosso sistema de numeração, a base de troca 10 do nosso sistema. E a questão de que o nosso sistema é posicional. Então, nós temos aqui como exemplo o algarismo 3, que está representando diferentes funções dentro de cada número escrito. O número 3 aqui foi representado pelo algarismo 3, que é o mesmo que está aqui presente no 13. Porém, esse mesmo algarismo foi utilizado no 30 e agora ele não desempenha mais a função de 3, mas sim de 30. No 300, ele continua sendo algarismo 3, mas agora ele representa aqui a função de 300. E no 3000 é a função de 3000, embora continue sendo algarismo 3. O que eu preciso pontuar para os meus alunos desde o primeiro ano ou até antes disso? Que o mesmo algarismo desempenha diferentes funções nos números, dependendo da posição, do que ele ocupa. Então, ele está aqui como 3, mas aqui como 30. É o mesmo algarismo aqui, porém, ele é o 300. Ah, mas então eu tenho que começar a discutir unidade, dezena e centena com os meus alunos desde os primeiros dias de aula? Não, não é essa a ideia. A ideia é trazer para os alunos a discussão desde o primeiro ano de que um mesmo algarismo representa diferentes funções. Se ele muda de lugar, se ele muda de posição aqui, eu posso falar isso, ele muda de nome. É isso que o meu aluno precisa ter claro. Então, num código, ele não tem a representação de 30 quantidades. Então, eu não preciso dizer que são 3 dezenas, mas eu preciso dizer que ali ele não chama 3, ele chama 30, porque o código é 30, o código de uma área, o código de um documento, ele é o 30, né? E ele não está representando necessariamente 3 dezenas, em sim o número 30. Além da questão posicional, eu preciso discutir com os meus alunos a questão de que o nosso sistema de numeração decimal, ele é aditivo. Então, aqui a gente tem como exemplo o número 312. E eu tenho o 300 mais 10 mais 12. Além de ser aditivo, o nosso sistema também é multiplicativo, porque no número 312 eu consigo claramente perceber que eu tenho 3 vezes o 100, uma vez o 10 e 2 vezes o 100. Então, expressando aqui o ser multiplicativo da regra do nosso sistema de numeração. São regras que, ao longo dos anos iniciais, ao longo da escolaridade, o aluno precisa se aproximar aos poucos. Eu trago essas discussões, eu trago os termos corretos matemáticos e aos poucos ele vai compreendendo. Não só essa questão de que eu tenho diferentes algarismos para fazer vários números, infinitos números, a base 10, um dos sentidos principais da regra, que é o valor posicional, de que o nosso sistema é sim aditivo e também multiplicativo. E como, né? Como que a gente expressa isso? Quais são as habilidades que a gente precisa desenvolver para que os alunos se aproximem dessas discussões? Nós vamos trazer agora um recorte das habilidades essenciais propostas pela Secretaria, pela SEDUC, né, para o ano de 2021. Quer continuar, Charlie? Isso. E a hora que nós estávamos conversando ali, então, a respeito dessa nomenclatura matemática, né, nós podemos ver que assim, o próprio currículo do Estado que foi colocado, quando você olha para as habilidades propostas, ela fala justamente dessa capacidade que os nossos alunos têm de aprender. Por isso essas habilidades foram colocadas, porque cada ano tem a habilidade e a cada ano que vai passando, essa habilidade ela vai sendo complementada ou por mais habilidades, ela vai ficando mais complexa, o nível de desafio vai subindo. E é interessante lembrar que você não vai ensinar essa nomenclatura toda num primeiro aninho. É importante que você trabalhe esse conceito, que você trabalhe como a compreensão matemática desse aluno. Porém, é um trabalho de equipe que começa no primeiro ano e vai terminar lá no quinto.
Então, nós podemos olhar nas habilidades, foram separadas as habilidades essenciais, que nós estamos em um ano de 8 bimestres. Nós estamos no quinto bimestre nesse biênio de 2020 e 2021. E, portanto, você vai encontrar hoje no currículo de matemática habilidades que vêm, por exemplo, da educação infantil para serem retomadas no primeiro ano e habilidades do próprio primeiro ano que devem ser desenvolvidas. E isso, consequentemente, nos outros anos. Então, o segundo ano tem atividades do primeiro para serem retomadas e habilidades do segundo para serem reforçadas, para serem consolidadas. E assim com o terceiro, com o quarto e com o quinto ano. Então, nós trouxemos aqui, como a Silvana disse, é um recorte, são poucas, né? Nós só levantamos aqui para você ver realmente a progressão. O primeiro aninho pede para utilizar números naturais como indicador de quantidade em diferentes situações cotidianas. Já no segundo ano, ele já pede para que ele compare, o aluno ordene e registre esses números naturais. Mas ele já fala que vá até a ordem das centenas, né? E que lá embaixo também ele já coloca para ir trabalhando o valor posicional e a função do zero. Quando nós chegamos no terceiro ano, o ler, escrever e comparar já está mais reforçado, né? E aí pede-se que vá, então, até a unidade de milhar. Então, esses desafios mostram para nós, esse currículo foi feito todo embasado em questões teóricas, científicas, de que o nosso aluno é capaz de aprender essa matemática. E muitas vezes a gente fica até com receio, começa a usar a continha, o bonitinho, o diminutivo, e nós esquecemos essa linguagem matemática. Então, fica aqui o lembrete, porque é importante que o aluno saiba, além de pensar matematicamente, falar também da mesma forma. E aqui, colocamos para vocês, no quarto ano, uma atividade de reconhecimento de números de 5 ordens, tá? Ou mais, e utilizar as regras do sistema de numeração. Você vai ver que a atividade posta para o quarto ano é idêntica, e ela é a habilidade do quarto ano. Mas a ideia é você olhar para o aluno que não conseguiu atingir essa habilidade e retomar com ele. Mas também precisa olhar para o aluno que já faz esse reconhecimento de números naturais de 5 ordens e trabalhar com ele para que ele avance mais. A função das habilidades colocadas no currículo paulista é dar esse norte ao docente. Ela permite, então, você traçar o caminho, o que deve ser feito com o aluno e como deve ser feito. E também permite traçar o caminho da avaliação. E aí, dentro da habilidade, o que eu vou avaliar, o que eu vou ver que meu aluno sabe ou não sabe e o que eu preciso retomar ou aprofundar com ele. E isso é interessante, porque dentro da questão de avaliação, nós temos a questão da avaliação diagnóstica, que é sugerida que se faça logo no início, e ela tem, assim, uns objetivos muito claros, não é, Silvana? E antes de fazer propostas para desenvolver essas habilidades, nós precisamos aí conhecer a nossa realidade, avaliar, fazer um diagnóstico dessa realidade. Muitos de vocês já viram, já presenciaram aqui um trabalho com esta proposta aqui de escrita numérica, que é o ditado de números, que nós utilizamos já há algum tempo como sondagem. Mas o que eu sei a respeito dessa sondagem? Por que ela é utilizada? Qual que é o papel dela para que eu desenvolva as habilidades que a Shalimar acabou de analisar aqui conosco? É isso que a gente pretende retomar nesse momento com vocês. Retomar para aqueles que já trabalham há um tempo com isso e aproximar daqueles professores que a discussão ainda é nova, né? É uma discussão que precisa ser retomada todo ano, que cada vez que nós retomamos, nós entendemos um aspecto, nos aproximamos mais e fazemos com mais excelência, porque fazemos esse estudo. Para retomar, a gente vai fazer a proposta aqui que vocês pensem conosco um pouquinho. O que você entende? Qual é o papel que nós entendemos aí que a avaliação tem no nosso processo de ensino, né? O que é a avaliação para o pedagógico? Por que a gente avalia? Para que nós avaliamos? Para que parar agora, no mês de fevereiro, em que eu estou conhecendo os meus alunos, em que eu estou me aproximando desses alunos? Pode ser que eu esteja acompanhando, porque eu já era professora deles no ano passado, mas eu estou me aproximando, porque eu fiquei um tempo aí reaproximando, porque eu fiquei um tempo afastada, ou pode ser que seja a primeira vez que eu esteja com esses alunos.
Então, qual é o papel da avaliação nesta relação que eu estou estabelecendo nesse mês de fevereiro e março com os meus alunos, que é esse mês de aproximação e em que eu estou estabelecendo uma rotina? Nós vamos trazer alguns aspectos que são imprescindíveis refletir antes de fazer a sondagem, antes de tomar a decisão de quais atividades eu vou desenvolver para trabalhar as habilidades que a gente, para desenvolver as habilidades que a gente acabou de pontuar com vocês. Bom, para falar sobre o papel da avaliação, nós vamos nos servir aqui dos estudos do Lucchesi, que é um dos, né, autores que fundamentam aí a proposta de avaliação do currículo do Estado de São Paulo. Não é o único, mas a gente vai se servir dos apontamentos dele. Segundo o Lucchesi, o papel da avaliação é diagnosticar a situação da aprendizagem. Bom, então, mediante o que eu acabei de colocar, por que avaliar no mês de fevereiro, a gente entende que é importante diagnosticar esta situação de aprendizagem que nós estamos vivendo no mês de fevereiro, esse processo de adaptação. O que o meu aluno já sabe? O que ele tem de conhecimento? A partir do primeiro ano, todos os alunos têm conhecimento. Então, ela vai me ajudar a diagnosticar, a compreender essa situação. Para quê? Para a minha tomada de decisão. É a partir daquilo que eu ouço, que eu percebo, que eu registro, ou que o meu aluno registra, que eu vou tomar as decisões, que eu vou fazer o planejamento das minhas ações. Isso vai acontecer só agora em fevereiro, só agora em março? Não, porque na perspectiva de diagnóstico, de entender a situação, de tomar decisões a partir deste entendimento, a avaliação ela é entendida como processual e dinâmica. Então, eu estou a todo momento avaliando, eu estou a todo momento percebendo se o meu aluno continua trazendo aqueles conhecimentos como ele expressou da primeira vez, se ele já ampliou aqueles conhecimentos, ou identificando dificuldades ou ações de aprofundamento para ampliar os conhecimentos dele. Então, ela é dinâmica, ela acontece o tempo todo, ela é processual, porque ela acompanha o processo de evolução, o caminhar do meu aluno. Não temos a pretensão aqui de falar muito profundamente sobre a avaliação, mas sim de trazer essa reflexão aqui a partir dos apontamentos do Lucchesi, de como a gente está entendendo esse diagnosticar, esse movimento de diagnosticar nesse primeiro bimestre. Todos os anos nós fazemos esse movimento. Nesse período de 8 bimestres não seria diferente. Não, na verdade, não é diferente. É necessário continuarmos fazendo esse processo de compreender aí o que os nossos alunos já sabem. Tá, mas a gente está falando especificamente sobre números. O que nós sabemos a respeito de como as crianças se aproximam do sistema de numeração? Eu sei que eu preciso desenvolver aquelas habilidades. Para desenvolver aquelas habilidades, eu preciso saber avaliar a situação de aprendizagem, né? Diagnosticar o que os meus alunos já sabem. Mas eu sei como que eles se aproximam desse sistema de numeração? Para contribuir com esse nosso olhar, antes de pensar nessa proposta de sondagem, é importante que a gente retome os estudos de duas autoras que vocês já devem conhecer, que é a Adélia Lehner e a Patrícia Sadowski. Essas autoras se dedicaram a fazer uma pesquisa com um grupo de crianças por um tempo, para exatamente ouvi-las, aproximar-se da compreensão das crianças sobre os números. E aí vocês podem dizer, mas o que isso tem a ver comigo aqui na minha realidade? Tem tudo a ver, porque a pesquisa das duas autoras contribuiu para que, nessa percepção de educar matematicamente os nossos alunos, de ouvir os nossos alunos, a gente conseguisse entender que as crianças possuem hipóteses sobre os números e que elas constroem um percurso enquanto elas estão construindo essa hipótese. Então, diferente do nosso processo de ensino, lá antes dos anos 90, em que os nossos professores entendiam a necessidade de que eles precisavam apresentar tudo para a gente, porque a gente não tinha tantos conhecimentos, essas autoras trazem para a gente a questão de que as crianças têm, sim, suas próprias hipóteses, que elas constroem, sim, um percurso e que elas têm muito a mostrar antes que nós façamos a nossa proposta.
Em quais hipóteses que a gente vai conversar? Quais hipóteses que elas trazem essa contribuição? Nas hipóteses de comparação. Então, ao comparar números, as crianças têm aí ideias a serem colocadas antes mesmo da gente trazer as nossas ideias, as sistematizações das ideias para eles, e na produção numérica, durante a escrita, né? E vamos olhar aqui, revisitar quais são essas hipóteses de comparação e de produção? Na hipótese de comparação, nós temos duas discussões descobertas, apontadas, informadas aí pela Adélia e pela Patrícia. A primeira é que a criança, mesmo antes de fazer a denominação oral do número, de dizer o nome daquele número e conservar a quantidade daquele, a ordem daquele número, a grandeza daquele número, pela quantidade de algarismo, ela consegue dizer sua magnitude. Ela consegue dizer se ele é menor ou maior ao outro número que está sendo comparado. Então, para dizer se o 23 é maior que 5, a criança pode não saber que este número é o 23, não conservar que eu tenho 23 balas aqui e aqui eu tenho 5. Não conservar a ideia de que 23 balas é muito mais do que ter 25 balas. Porém, ela conta a quantidade de algarismos. Para escrever esse número, ela usou-se o algarismo 2 e o algarismo 3. Eu tenho 2 algarismos, então a hipótese que a criança defende é que esse número é maior, porque a quantidade de algarismos é que vai definir se ele é maior que o 5, tá? A mesma coisa acontece nesse outro exemplo. Para definir se 1005 é maior ou menor que 105, ela conta a quantidade de algarismos. Eu tenho 4 algarismos aqui eu tenho 3. Então, ela não necessariamente vai te dizer que esse número é o 1005 e esse é o 105. Ela não necessariamente vai te dizer que aqui eu tenho mais quantidade e aqui eu tenho menos quantidade. Mas, ao contar a quantidade de algarismos, ela consegue afirmar que aqui esse número é maior, né? Então, a quantidade de algarismo é que vai definir a magnitude do número nesta hipótese de comparação para estas crianças. Ela mostra para a gente, um grupo de crianças demonstrou para a gente que elas conseguem fazer essa escolha, essa definição, a partir desta hipótese que ela levanta. Discussão dentro das hipóteses de comparação é o primeiro quem manda. Então, ainda sem denominar o número, sem saber aí a quantidade desse número e o nome, a denominação oral desse número, ela consegue me dizer, ao comparar 21 com 12, que o 21 é maior. E por que ela faz isso? Porque ela consegue fazer uma análise a partir do algarismo que ela tem mais segurança. Olhando para o 2 e para o 1, que são os primeiros algarismos desses números, ela faz uma comparação. Ela já tem conservado que o 2, duas quantidades, é maior que uma quantidade. Olhando para o 2 e para o 1 de cada número, ela vai afirmar que o 21 é maior. Então você está me dizendo que a criança não sabe que esse é o 21, que ela não conserva que 21 balas é muito mais do que 12 balas, mas ela, se eu perguntar qual é o maior, ela vai me indicar o 21 em alguns casos? Sim, ela vai fazer. A maioria das crianças vão te indicar o 21. Por quê? Porque provavelmente o que se entendeu aí, o que a Patrícia Adélia conseguiu perceber durante a pesquisa, que ela conserva e compara o primeiro, por isso que se chama o primeiro é quem manda. Mas dentro dessa comparação ainda existem algumas variações, como o segundo é quem manda. Por quê? Se no número eu tenho no primeiro algarismo aqui, na primeira posição, o mesmo algarismo, que é o caso de 53 e 51, ela não vai conseguir olhar para o primeiro, eles são iguais. E qual foi a sacada dessas crianças aí durante o processo de pesquisa? Se o primeiro não me ajuda, eu olho para o segundo. O segundo algarismo é o 3 nesse número, e nesse número é o 1. O primeiro não vai me ajudar a comparar, mas o segundo vai. Ter 3 balas é mais do que ter uma bala. Então, o maior número é o 53. Ela provavelmente nem vai conseguir te dizer que este número chama 53, mas ela vai te indicar que ele é o maior.
Por quê? Por causa do 3. E o porquê é uma pergunta que precisa ser feita, né? Então, ao comparar esses números, é importante ouvir a criança justificar. Por que você escolheu o 53 e não o 51? E a maioria das crianças indicaram isso, porque o segundo, neste caso, é quem manda. Outras situações acontecem quando a gente compara os números em que o primeiro tem o mesmo algarismo e o último tem o mesmo algarismo, né? Então, uma pergunta aí para vocês. Se a gente comparar esses dois números aqui, o que será que elas diriam? Pelo que a gente já discutiu aqui, a gente pode com certeza indicar, inferir que elas olhariam pelo meio. É importante fazer esse tipo de colocação, esse tipo de confronto com as crianças, né? Então, você está vendo que a criança está se apoiando no primeiro, que ela está se apoiando no segundo. Então, vamos desafiá-la? E nesse número aqui, vamos colocá-la em conflito? Esse número, o primeiro pode mandar? Provavelmente ela vai dizer não, porque o primeiro é idêntico. Qual te ajudaria a responder qual é o maior? O último te ajudaria a responder qual é o maior? Também não, porque eles são idênticos. Então, ela teria que olhar para o algarismo do meio. E, mais uma vez, com certeza, não necessariamente ela te diria que esse é o 243 e esse é o 263. Mas ela conseguiria te indicar que o maior é o 263, porque ao comparar 6, que aí é um número que ela já tem familiaridade, com 4, que é um número que ela já tem familiaridade, ela diria que o 263 é maior. É claro que a gente quer que eles avancem, que nós queremos que eles conservem. Mas o que a gente precisa entender dessa pesquisa da Adélia e da Patrícia? Que essa pesquisa está mostrando para a gente que as crianças têm opinião a respeito dos números antes mesmo que a gente converse ou que elas compreendam aí o número nessa situação de quantificação, de quantidade, do que ele expressa, né? Então, diferente do que era entendido, de que você precisa começar a discussão porque a criança não sabe nada a respeito disso, a conversa precisa começar pelo o porquê você escolheu isso e o que você faria com isso, né? Então, o que é um número, por que você escolheu esse número, e fazendo essas comparações, a gente descobre que elas têm sim hipóteses. E a partir dessas colocações dela é que a gente vai trazer as informações de que esse é sim o maior, porque ele é o 60, e ter 263 coisas é muito mais do que ter 243 coisas. E aí a gente vai trazendo esses questionamentos a partir daquilo que ela aponta, né? Que é diferente de chegar e dizer, olha, 263 é maior do que 243. Mas por que é maior? Né? É diferente, a discussão parte de outro contexto. Bom, aqui a gente tem essas duas hipóteses, as duas discussões dentro da hipótese de comparação. A próxima hipótese, como eu já coloquei para vocês, é a hipótese de produção de números, né? Essa daqui também muito conhecida, que a gente vai retomar, que é a numeração falada. Quando a criança produz escritas, e ao produzir essa escrita, ela apoia a sua escrita na fala, no como nós falamos. Para escrever 8.045, presta atenção em como você fala, 8.045. Não precisa falar pausadamente, não precisa escandir. Fale naturalmente, 8.045. Ao falar 8.045, eu consigo reconhecer na minha fala 8.045. E é por reconhecer esta fala que a criança expressa no escrito o 8.000, o 40 e o 5. E que nós denominamos essa escrita como apoio na fala. Em alguns casos, ela já conserva o 40 e ela pode escrever 8.045, porque a gente também consegue perceber isso na nossa fala. Em outros casos, para escrever números, por exemplo, como 8.000, ela pode expressar lá a regra do sistema que a gente tem multiplicativa, né? Aqui em cima a gente percebe a aditiva, 8.000 mais 40 mais 5, e aqui a gente pode perceber a regra multiplicativa, onde eu tenho 8 vezes o 1.000. Então, 8.000. Muito sabe essas crianças, né? Porque é isso mesmo que a gente está escrevendo. 8 vezes o 1.000. 8 e 1.000.
É claro que a gente quer que ela avance no sentido de saber que para escrever 8.000 eu preciso de 4 algarismos. E quando ela escreveu 8 vezes o 1.000, 8.000 aqui, ela usou 5. É a partir dessa escrita que eu vou discutir com ela, mas espera aí. Se eu, para escrever os números a partir do 1.000, eu preciso de 4 algarismos, o que está acontecendo aqui? O que a gente precisa fazer para mudar para que aqui seja expresso 8.000? Né? Esse número não está expressando 8.000, ele tem 5 algarismos e tem um algarismo aqui que não ajuda a gente a fazer essa leitura. Se eu for ler esse algarismo, esse número, eu vou entender que aqui tem 81.000, né? E não 8.000. É a partir do registro dela que a gente faz as perguntas e avança o conhecimento dela. Acontece também uma hipótese muito interessante da criança quando ela escreve 8.000 e extrapola na quantidade de zeros. Por quê? Porque ela entende que 8.000 é muito, né? É muito grande, é muita coisa. Se é muito, precisa do quê? Muitos zeros. Então, é comum a gente encontrar que para escrever 8.000, a criança coloque aí vários zeros, ela não tenha controle dos zeros. Mas não é porque, nossa, essa criança não tem controle. É porque essa criança é muito sabida. Ela sabe que 8.000 expressa uma grande quantidade. Se expressa uma grande quantidade, precisa de vários algarismos, né? Vários zeros. O que eu vou ter que discutir a partir desse conhecimento muito sábio dela é que sim, ele é um número com grande quantidade, mas ele precisa de 4 algarismos para ser escrito e para expressar realmente 8.000. Que se eu aumentar os zeros, ele vai deixar de ser 8.000. Ele vai continuar sendo muito, mas ele não será mais o 8.000. Bom, ainda nas hipóteses de produção de número, nós temos aqui uma contribuição muito forte, muito grande das autoras a respeito dos nós, dos tão falados nós. Nós temos como referência que nós são coisas que precisam ser desfeitas, que precisam ser superadas. Nesse sentido, nessa pesquisa, os nós aqui, para a gente, eles não são coisas que são superadas, mas são o princípio aí de um conhecimento que vai ser expandido pelas nossas crianças muito sabidas. Esses nós são conhecidos na literatura como números exatos e como números redondos também. E são eles, o 10, 20, 30, 40, 50, o 100, 300, 400, 500, o 1.000, 2.000, 3.000, são números que nós chamamos de números redondos, números exatos. E por que eles são tão importantes? Porque as autoras trazem aí, conseguiram pontuar a partir da pesquisa, que os alunos não aprendem números necessariamente a partir da sequenciação numérica. Entendam que nós não estamos dizendo que a sequenciação numérica não é importante. É sim uma atividade muito importante que precisa acontecer. Porém, a maioria de nós, a maioria das pessoas, não aprendem números sequenciando esses números. Nós aprendemos os números com as interações com eles, a partir das nossas vivências com esses números. E começamos por onde? Pelos nós. É a partir dos nós que as crianças vão construir e vão se aproximar dos seus intervalos. Então, para escrever 25, a criança vai começar a pensar naquilo que ela tem como proximidade, no 20. E aí ela vai escrever o 25. Possivelmente, é esse um dos fatores que contribui aí para o apoio na fala, porque ela já tem a familiaridade do 20. E aí ela precisa escrever 25. O 25, então, é expresso a partir do nó e o seu intervalo 5. E aí ela vai agregando essas informações para ampliar. Pode falar, Charlie. Só lembrando a importância aí do apoio dos visuais numéricos na sala, calendário, o quadro numérico, né? Que vai ajudá-la também. Sim, todos esses portadores numéricos vão contribuir para que ela faça, que ela conclua aí, que ela coloque em jogo as suas hipóteses, né? Então, explorar nesses portadores numéricos, tanto os nós como os intervalos, é muito importante. O que a gente precisa entender é que os conhecimentos delas vão começar primeiro pelos nós. E a partir dos nós é que elas vão conseguir aí entender e interagir com os intervalos das escritas numéricas.
Então, não necessariamente ficar escrevendo de 0 a 50, de 50 a 100, é o que vai fazer com que o meu aluno compreenda a produção de números, a escrita de números, porque não é assim que ele aprende, né? Não é desta forma que ele vai se apropriar aí dos números. Quer falar, Chalio? Não, acho que está tranquilo aí, pode seguir. É exatamente a partir desses conhecimentos, dessas hipóteses, como eu já falei, que a gente vai colocar as crianças em conflito para que elas evoluam, né? Então, não é ali no momento da sondagem, mas é a partir daquilo que elas trazem na sondagem que eu vou perceber se elas se apoiam na fala, se elas já conhecem os nós, se elas trabalham com esses nós, e vou fazer algumas perguntas que coloquem realmente, a palavra é essa, a criança em conflito, para que ela comece a evoluir aí, tanto na comparação entre esses números, como na escrita numérica. Então, a Adélia e a Patrícia trazem para a gente a contribuição de que é importante fazer esta contraposição entre o falado e o escrito. Olha o exemplo. Se eu peço para a criança escrever 300, possivelmente, por 300 ser um número nó, ela vai escrevê-lo convencionalmente. Mas o 345, existe a possibilidade de que ela apoie na fala, e ela escreva 345. Qual é a intervenção que pode ser feita aqui para que a criança evolua no sentido da compreensão da escrita desse número, né? Quantos algarismos foram necessários para escrever 300? Olha lá, você usou 3 algarismos para representar o 300, né? Entendam que ao questionar a criança, eu estou pedindo para que ela analise o número. Se ela escreveu 3 algarismos aqui, por que para escrever 345 ela usou 6? Eu posso trazer aqui a discussão de que 345 está na família do 300. E usem sem medo essa colocação, família do 300. Se o 345 está na família do 300, por que ele tem mais algarismos que o 300? Será que ele tem? Será que para escrever 345 eu também não preciso aqui, ó, eu preciso, na verdade, usar 3 algarismos? O que eu teria que fazer para que este número ficasse na família do 300? Porque a partir do momento que ele tem mais algarismos, ele deixa de ser dessa família. Ele deixa de representar aqui o 300, né? E é fazendo esses questionamentos que eu vou fazer a criança entrar em conflito com o que ela fala com a escrita. E ao conflitar esses dois conhecimentos, ela vai começar a suprimir os zeros, porque ela precisa que este número seja representado aí simplesmente por 3 algarismos e não por 6, né? Então, as autoras trazem aí no finalzinho das discussões que a todo momento, após sondar, após conhecer, após perguntar os porquês das crianças, a gente precisa sim sistematizar, colocar os conhecimentos e a partir das regularidades, das regras do sistema, questioná-las para que elas evoluem aí nas suas escritas. Então, antes de fazer a sondagem, como a gente colocou aqui, é importante refletir sobre o que a gente sabe, como que as crianças aprendem os números. A partir do momento que eu sei tudo isso, que eu compreendi que a Adélia e a Patrícia trazem para a gente essa contribuição muito forte de que as crianças sabem muita coisa durante o percurso de compreensão do número antes da notação convencional e para além, né, e não necessariamente se apoiam na sequência numérica, aí só a partir desse conhecimento é que eu tenho condições de partir para a sondagem, né, para pesquisa dos conhecimentos dos meus alunos. Nós estamos trazendo aqui novamente mais uma sondagem para vocês, com os números diferentes daquela primeira imagem que foi mostrada. E é proposital, né? Porque eu já sei tudo que a Adélia e a Patrícia colocam aí sobre as informações que os alunos podem ter. Então, o que eu vou fazer com essas informações? Eu vou conversar com as minhas crianças. Mas quais números eu vou apresentar para eles? Esses números são escolhidos aleatoriamente? São os que eu mais gosto? São os da minha preferência? Não. Existe aí, a partir da pesquisa da Adélia e da Patrícia, um porquê, um motivo,
uma escolha intencional dos números que são ditados. E é sobre essa escolha que a gente vai falar para vocês agora. Nessa coluna, a gente observa aqui uma reprodução de como a criança representou o ditado. Então, foram ditados pelo professor estes números, que foram escolhidos com propósito, e a criança representou desta forma. Este propósito da escolha do número vai ajudar a gente a entender por que ela escreveu dessa forma e se ela escreve dessa forma ou não, né? Então, tem aí dois motivadores. Então, eu vou falar para vocês por que cada um desses números foram escolhidos. O 25, ele foi escolhido porque ele é um número de 2 algarismos, conhecido aí como número marco, um número que está presente no nosso cotidiano, na moeda, que a gente fala muito nele. Então, se ele está dentro dessa vivência do aluno, como que o aluno representa esse número que é um número marco, que é um número conhecido? O número 11, ele foi escolhido, só notando aqui, ó, que ele representou o 25 convencionalmente. O número 11, ele foi escolhido porque ele está dentro de um grupo de números que nós chamamos de grupo de números opacos. O que são números opacos? São números que não expressam necessariamente, não me dão dicas quando eu falo para que eu consiga escrevê-lo. Então, eu falo 11 e eu não percebo, ao falar 11, nenhuma dica de qual algarismo eu vou utilizar. Mas se eu digo 17, ao falar 17, eu tenho uma dica na fala de qual número, de qual algarismo eu vou utilizar para fazer esse número, que é o 7. Eu tenho aqui na minha fala uma dica. Quando eu falo esse número e ele me dá dicas, 17, 25, esse número é chamado de transparente, porque ele transparece aí dicas para minha escrita. Quando ele não faz isso, ele não dá essa dica, ele é opaco. Quais são os números opacos? 11, 12, 13, 14 e 15. São esse intervalo somente de números que, ao dizer, eles não me dão dicas, né, para a escrita. E olha como essa criança lidou bem aqui com o 11, né? Então, ela já tem um conhecimento que permite que ela escreva convencionalmente o 11, mesmo ele não dando nenhuma dica aí ao ser dito. Quer falar, Charlie? Charlie? Oi, tranquilo, Quer você falar? pode continuar? Não, o 86, ele traz aqui pra gente 2 algarismos diferentes também. E olha como o aluno trabalhou com esse número aqui, que não é tão conhecido, não é tão do cotidiano. Ele também é um número de 2 algarismos diferentes, como o 25, porém ele não está aí no cotidiano, na nossa fala, nas nossas representações. E aí o aluno se apoia na fala para escrever. Ele traz lá o princípio aditivo do nosso sistema, né? 86. O 90 foi ditado porque é um nó, né? Então, como que essa criança já se apropria aí dos nós? É tranquilo para ele a escrita dos nós? Sim, porque ele escreveu aqui tranquilamente o 90. Mas e o 100, que também é um número marco, é um número que está aí presente no nosso cotidiano com muita frequência. Ele também representa de uma forma muito tranquila. O 150, ele foi escolhido propositalmente a partir do 100, porque ele é um intervalo, né? Então, eu tenho aqui o 100, que é um nó que a criança garante, mas se ela garante o 100, será que ela garante o 150? E olha lá o que acontece, ele escreve aditivamente, apoiando na fala, 150. Aqui seria um ótimo item, né, depois da sondagem, para a professora fazer a pergunta lá e tentar colocar a criança em conflito. Se para o 100 você usou 3 algarismos, por que para o 150, que é da mesma família, você usou 5? Será que ao escrever 150 com 5 algarismos, ele continua sendo 150? Ele pode ser denominado como 150? E aqui a gente vai fazendo a partir daquilo que a criança mostrou, né? Trazendo as informações pelas regularidades para avançar o conhecimento dele. O 555 foi escrito, foi escolhido por ser um número que tem 3 algarismos idênticos, né? Então, assim como nós sabemos na literatura que para escrever palavras com letras repetidas, as crianças se recusam, também entram em conflito porque elas entendem que letras repetidas não formam uma palavra.
para escrever os algarismos repetidos de um número, ela também entra em conflito, porque ela entende que algarismos repetidos não formam um número, né? Então, ela se recusa a fazer essa escrita. E foi exatamente o que aconteceu com essa criança. Ele se apoiou na fala, né? A criança se apoiou na fala para escrever 555, e ela se recusou a escrever vários 5. Ela até abriu mão de 2 aqui, mas o primeiro 5 ela não quis. Ela usou o 7, então ela escreveu 755. E isso acontece com frequência com o número de 2 algarismos. Precisa ser verificado, porque precisa trazer essa informação para ela. Olha, um número pode sim ter algarismos repetidos. Nossa, mas essa informação é tão simples, Silvana. Simples para mim, que sou adulto convencional, já interagi com esses números e tenho esse conhecimento. Mas para o meu aluno precisa ser dito. Mas eu não vou chegar numa quinta-feira à tarde ou qualquer dia na sala de aula e dizer: escutem aqui, crianças, eu escrevo números com algarismos repetidos. Não, eu vou trazer uma escrita com algarismos repetidos e perceber como que ela trabalha com esse número, para fazer esta colocação, para trazer essa informação, se ela não lida bem com essa escrita. Outra coisa que essa criança traz aqui para a gente que é interessante, nós podemos perceber na escrita do 555 e do 6.384 que ela traz o 7 duas vezes, ó. O que é esse número 6.384? É um número de 4 algarismos com algarismos diferentes. É muito importante que no ditado tenha esse tipo de número, para saber se ao trabalhar com um número de uma grandeza tão maior, com algarismos diferentes, ela consegue entender essa possibilidade, se ela vai se apoiar na fala ou não, como que ela vai trabalhar com esse número de 4 algarismos. Ela trabalhou muito bem, né? Ela trouxe vários saberes. O princípio multiplicativo, 6.000, 6 vezes o 1.000, o 700 para representar o 300, o 80 e o 4. Mas, Silvana, você acabou de falar que o 7 aqui de cima e o 7 de baixo traz uma informação importante sobre essa criança. Traz sim. O que a literatura aponta para a gente? Que quando a criança entra em conflito com um número que ela não reconhece, que ela não sabe como representar, ela usa símbolos coringas, né? Coringas. E esses símbolos podem ser tanto desenhos, como a letra do nome dela, como um número que ela escolhe. No caso, ela escolheu o 7. Ela não quis lançar mão de mais um 5 aqui. Ela achou muito 3, 5. Então, o que ela colocou? O 7 como coringa. Aqui, ela entrou em crise no 300, ela também não sabia representar o 300. Então, ela usou como coringa o 7. Vocês percebem que o 7 está representando aqui situações de crise dessa criança, em que ela precisa fazer uma representação, mas ela não sabe necessariamente qual é essa representação. O número 2010 foi ditado porque é o ano corrente. É muito importante saber se a criança consegue escrever um número que frequentemente ela está em contato. Então, esse número frequente, que é o familiar, que é o número 2010, frequente não, esse número familiar, que é o 2010, que estava sempre em discussão aí na escola, será que ela consegue registrar? Ah, mas ela faz no cabeçalho todo dia, é possível que ela erre? Sim, porque copiar do cabeçalho não significa que ela está se apropriando daquele conhecimento, que ela sabe que aquilo que ela está copiando é o ano, que ela sabe que aquele número é o 2010. Então, aqui eu dito exatamente para sondar isso. E aqui a gente percebe que ela conserva muito bem esse número familiar. O 2017, ele é ditado propositalmente após o 2010, para entender se a partir de um número que lhe é familiar, ela consegue fazer uma escrita próxima. Né? E aí a gente percebe que o 2010 está conservado, está garantido porque ele é um número familiar, mas não é o suficiente para ajudá-la a fazer o 2017. E aqui eu posso fazer uma pergunta, né? Aqui eu posso fazer um conflito novamente. Por que para o 2010, que é o nosso ano, você usou 4 algarismos e para o 2017 você usou tantos outros algarismos? O que eu precisaria fazer para que esses números ficassem com 4 algarismos os dois, né? Então, aqui ela também usou o princípio multiplicativo, 2.000, e 17 aqui ela conservou e não apoiou na fala. O 52 ele foi escolhido porque ele é a inversão do 25. Então, inversões também são interessantes de serem escolhidas para saber se a criança entende que ela está trabalhando com o mesmo algarismo, mas ao mudá-lo de posição, ele muda de função. Então, o 25, ele só é 25 se ele é expresso assim.
E o 52 tem o mesmo algarismo, mas ele precisa ser expresso desta forma para representar o 52. Tudo isso que foi dito nesse momento está descrito nessa tabela, né? Cada um dos números foram descritos aqui nessa tabela. O marco, o frequente, o opaco, tudo que foi explicado. Eu não vou ler a tabela, mas ela ficará, essas 3 telas ficarão aqui à disposição para que vocês retomem, para que vocês parem o vídeo, leiam com calma e retomem cada um dos números, né? É interessante lembrar, a gente está avançando aqui para mais uma próxima parte da nossa discussão, que o ATPC tem 100 minutos, às vezes é muito cansativo, é muita informação, são várias coisas que eu estou retomando, eu estou me aproximando. Se você chegou aqui e falou, nossa, eu nunca tinha escutado esses critérios de número, eu preciso de um tempo para pensar isso, para um pouquinho, vai tomar uma água, vai respirar um ar, vai fazer alguma coisa, depois você volta e continua as discussões. Essa é a vantagem de ter aí nossa discussão gravada, né, Charlie? É isso aí. Aproveite. Bom, avançando aqui para nossa próxima parte, a gente sai do que eu preciso saber antes de fazer a avaliação diagnóstica, né? Tudo que foi dito é importante que eu saiba antes de fazer para avaliação na prática. E para ilustrar e para discutir essa avaliação na prática, nós tivemos a contribuição muito importante de uma escola aqui de Campinas. Desde o ano passado, nós estamos trabalhando com essas contribuições, né? E dessa vez foi a Escola Áurea, Anunciação Américo de Godoy, que contribuiu aí, foram a comunidade escolar que contribuiu para a gente, com o nosso trabalho. Nós agradecemos muito a gestão, a professora coordenadora, as professoras do 2º e do 3º ano, aos alunos do 2º e do 3º ano que participaram conosco e aos pais que foram super parceiros e presentes nessa contribuição que a gente vai mostrar para vocês. Porque nesse momento a gente vai trazer para vocês a avaliação diagnóstica na prática. Nós vamos mostrar uma filmagem que foi feita, né, nesta escola, a partir de todos esses conhecimentos que foram ditos até agora. Então, antes de mostrar, nosso muito obrigada a todos que possibilitaram essa discussão aqui durante nosso momento de estudo. Quer falar alguma coisa, Charlie? Quero. É Escola Áurea, nossa gratidão aí pelo trabalho que vocês têm desenvolvido, e as outras escolas também nós sabemos que têm feito um ótimo trabalho. Aguardem, logo, logo, vocês também terão a oportunidade de estar aqui com a gente. Serão convidados com certeza. A gente quer contar aí com a ação de todos, porque sabemos que tem práticas maravilhosas acontecendo em todas as escolas. É isso mesmo, Charlie, elas que nos aguardem, né? Isso, isso. Para a escola foi apresentado um roteiro, né, uma sugestão de roteiro de avaliação diagnóstica. Nesse roteiro, nós fizemos sugestões de encaminhamentos. O roteiro que foi apresentado para a escola, ele estará disponível no descritivo desse vídeo. Abaixo desse vídeo tem sempre a descrição, a lista de presença. Esta apresentação fica abaixo desse vídeo e a pauta também fica abaixo desse vídeo. Na pauta, vocês vão encontrar em anexo esse roteiro como sugestão, né? Uma proposta de sugestão de avaliação diagnóstica que pode ser feita tanto de forma remota como presencial, aí usando as devidas adaptações. Foi proposto que 3 momentos de avaliação, que eu vou mostrar aqui para vocês, né? Se vocês utilizarem esse roteiro na rotina de vocês, a gente só pede que vocês pensem aí nas adequações necessárias, tanto nas condições, se vai ser síncrono e assíncrono, se vai ser remoto ou se vai ser presencial, quanto na ordem dos números ditados, né? Esse roteiro foi feito para um trabalho com o 2º e com o 3º ano, porque nós entendemos que os números que foram escolhidos, que tem um motivo para serem escolhidos, como já foi dito, atendem aí. Tanto que se espera que o aluno do 2º ano já tenha se apropriado como vai se apropriar, e do 3º ano também. Coisas que a gente espera que ele já tenha se apropriado, quanto aquilo que ele vai se apropriar. Vamos lembrar que já faz um tempo que nós discutimos que as crianças são capazes de aprender números em qualquer ordem de grandeza, independente da sequência. Falei isso mais de uma vez hoje. Então, eu posso ditar várias ordens numéricas para as crianças.
Porém, além disso, a gente tem a expectativa, a habilidade do ano, segundo o currículo paulista. Então, espera-se que até o final do primeiro ano os alunos tenham dominado os números de 2 algarismos. Espera-se que até o final do segundo ano os alunos tenham dominado, tanto na leitura, na escrita, quanto na comparação, os números de até 3 algarismos. Então, o que eu preciso ter claro, enquanto professora, para fazer a escolha dos meus números? Que as crianças podem escrever números de qualquer grandeza e que eu tenho uma meta aí, um planejamento a curto prazo, que até o final daquele ano ele saiba números pelo menos daquela quantidade de algarismo. Então, eu tenho que revisitar as habilidades, por isso que a gente traz habilidades para vocês, porque é sempre importante ter isso muito claro. Eu preciso revisitar as habilidades e trabalhar com essas duas questões antes de fazer essa sondagem. Então, se eu for para o quarto ano, é claro que eu vou aumentar a grandeza desses números. E aí, lá para o quarto ano, aqui no 109, por exemplo, eu posso digitar 10.009, né? Nós escolhemos o 109 por ser um número com zero intercalado, que está dentro da expectativa do que se espera que essa aluna do segundo ano escreva até o final do ano, e que espera que o aluno já tenha domínio, porque ele já está no terceiro ano. Mas para o quarto ano, eu vou mudar essa grandeza e posso aí colocar, por que não, um 10.009, porque é a expectativa do quarto ano. E aí eu vou me aproximar daquilo que o aluno já sabe. Então, foi proposto um momento em que a criança conversaria com a professora, faria a leitura de números, desses números escolhidos. Depois, segundo momento, uma comparação numérica em que ela tinha que indicar qual é o maior. E um terceiro momento, escrita numérica, em que foram ditados outros números diferentes daqueles que foram lidos, mas com o mesmo propósito. Vocês podem perceber que aqui, ó, nós temos um número com zero intercalado para saber como que essas crianças escrevem, né? Lá a gente percebeu se elas leem o número com zero intercalado e aqui a gente vai perceber se elas escrevem. Como eu disse, não é o mesmo número, não é o mesmo propósito, mas é a mesma intenção. A gente tem uma inversão aqui, 14 e 41, como a gente tem uma inversão lá, e assim por diante. Falando um pouco das condições antes de ir para o vídeo, os roteiros foram apresentados para as professoras, elas prepararam os materiais antes, o material utilizado foi canetinha e sulfite, e a professora e seus conhecimentos, né? E nada mais do que isso, além desses materiais e algumas orientações para a criança durante o registro que a gente vai observar aqui no vídeo. O primeiro vídeo que nós vamos assistir é a sondagem que foi feita de forma síncrona, né? Então, foi feita no momento em que aluno e professor estavam simultaneamente no mesmo lugar, e esse mesmo lugar era presencial. Então, a aluna do segundo ano fez a sondagem presencialmente com essa professora que está trabalhando aí nessa possibilidade do presencial. Vamos assistir, então? Vamos ver como que foi? Vou te mostrar alguns números e gostaria que você dissesse o nome deles. 15. 59. 234. Não sei. 2022. Não sei. Agora eu vou te mostrar alguns números e me diga qual é o maior. 51. Não sei. Não sei. Não sei. Agora eu vou ditar outros números, escreva no papel e leia o que escreveu, depois mostre o seu registro. Tá? Você vai escrever aqui. 14, pode escrever grande. O número. 103. 41.
875. 600. 2021. 2019. 'Ok, obrigada. Nós podemos observar aqui a escrita dos números das crianças, né? Porque ali na hora da criança, na hora da gravação, não foi possível se aproximar. Claro, nós seguimos todos os protocolos de segurança, de higiene, a pessoa que estava gravando ficou distante, então ela não conseguiu aproximar o suficiente para a gente visualizar, então está aqui a foto dos registros da escrita da aluna. Como a gente já falou, a gente agradece imensamente essa colaboração da professora e da aluna para que a gente pudesse vivenciar aí esse momento de avaliação diagnóstica na prática, de forma síncrona presencial. Vamos falar um pouquinho, a partir de agora, então, dos conhecimentos dessa aluna, né? Então, o que essa aluna já sabe em relação à leitura, que foi o primeiro momento? Ela reconhece números com 2 algarismos, ela fala aí com muita firmeza números como 51, reconhece números de 3 algarismos, né? Alguns, né? Porque ela falou com muita firmeza aí o 234, pensando que é um número de 3 algarismos diferentes. Tem hipótese a respeito do número familiar. Ela é uma aluna de segundo ano, então ela esteve aí em contato com 2020, que é um número que foi familiar para ela o ano passado, e aí ela começa a falar sobre ele, ela começa falando tri, depois ela fala 2022. Então ela tem hipóteses, mas ela não consegue aí concluir essas hipóteses, nem são hipóteses convencionais. É muito importante que, se você perdeu algum pedacinho, se você quiser escutar de novo, que você volte e assiste o vídeo de novo, né? Outra vantagem de estar gravado eu não consegui ouvir o que a criança falou, eu quero ler a legenda com mais calma. Retoma o vídeo e assista novamente, e aí volta para cá para fazer essa análise do que a gente observou, do que a aluna já sabe. Outra coisa que é importante pontuar é que, quando eu faço sondagem, a gente precisa ter esse olhar para o que o aluno já sabe. O nosso olhar, ele é muito viciado, acostumado a ir de forma imediata para a falta, né? Eu olho e falo, não consegue tal coisa. A gente precisa trabalhar a nossa análise, o nosso olhar enquanto educador, primeiro para aquilo que já sabe. Então, o meu aluno já sabe escrever números com 2 algarismos, já reconhece, escrever não, ler, né? Já reconhece a leitura de números de 3 algarismos, desde que seja diferente. Tem algumas hipóteses a respeito de um número familiar. E aí, a partir do que ele já sabe, com aquilo que eu ainda preciso potencializar, é que eu vou fazer as intervenções. Ela reconhece aqui na comparação, quando eu falo em comparação, quando compara números de 2 algarismos, quem é o maior? Os outros não teve a mesma desenvoltura dela, né? O mesmo posicionamento. Na escrita, ela escreve números com 2 algarismos e escreve números familiares, que foi o 2021, e o número próximo a 2021, que foi o 2019. Interessante a gente pensar que ela é aluna de segundo ano, então em 2019 ela estava aí na educação infantil, né? A gente não sabe o quanto e de qual forma recorrente o 2019 esteve nas discussões lá na educação infantil. Então a gente entende que é super possível digitar o 2019 próximo aí ao 2020 para ver se ela trabalha com esse número. Uma coisa que é importante vocês saberem a respeito desse vídeo é que houve um combinado entre a professora e a aluna. Por ser a primeira sondagem, a primeira aproximação, a professora teve toda a sensibilidade de acolher aí essa aluna, dizendo a ela, olha, você vai fazer o melhor que você conseguir. E se você não se sentir à vontade para ler ou para escrever o que eu vou te mostrar, diga não sei. E a aluna usou aí desse combinado, por isso que em muitos momentos ela diz não sei e a professora passa para a próxima atividade.
Ela poderia fazer perguntas, insistir um pouquinho? Poderia, mas houve um combinado e ela seguiu o combinado. A aluna disse não sei e ela seguiu. Então, o que fica aí desse combinado, né? Que esses números, essas propostas em que ela disse que não sei, a professora vai ter que retomar e potencializar. Então, ela não fez a leitura de números com diferentes algarismos, com um zero intercalado. Não, é um trabalho que precisa ser potencializado. Precisa ser potencializado o número dos nós, né? Do 800, por exemplo, que ela optou em dizer não sei. Então, como que ela está lidando com esses nós? Precisa ser potencializado a leitura de números com 4 algarismos diferentes. Na comparação, quando compara números de diferentes quantidades de algarismos, como 60 e 600, poderíamos ter perguntado a ela, né, o que te ajudaria, né, a responder qual é o maior, para ver se ela tem aquela hipótese de que 600 tem 3 algarismos e 60 tem 2. Ela optou aqui usar o combinado de dizer não sei, mas em outro momento a gente pode retomar e fazer essa pergunta para ela, com esses ou com outros números, e potencializar esse conhecimento. Na escrita, nós precisamos potencializar aí com a sala de segundo ano o trabalho com zero, de escrita de números com zero intercalado, o trabalho de escrita de números de 3 algarismos diferentes e dos nós. Então, como a gente já colocou, vários conhecimentos foram colocados e indicados aqui também conhecimentos que podem ser potencializados a partir dessa discussão da sondagem com a criança do segundo ano. Lembrando que esses números escolhidos são expectativa, estão aí nas habilidades propostas para o segundo ano. Então, a gente já sabe todo o conhecimento que essa aluna tem desta sondagem e espera-se que até o final do ano essa sondagem seja ampliada, porque está na expectativa daquilo que será trabalhado nesse ano, né? Então, ela está aí dentro do esperado. Vamos olhar aqui para o aluno do segundo ano que fez a mesma sondagem, porém em forma remota, né? De forma assíncrona, mas em forma remota com a professora. Então, Lucas, hoje nós vamos falar de números. Você sabe o que são números? Na verdade, eu esqueci. Para que eles servem? Eles servem para definir que nem uma planta, 3 peras e, é claro, 3 maçãs. Então, eles servem para definir quantidades. Aham. Eu vou mostrar alguns números e eu quero que você fale para mim o nome deles, tá bom? Não ouvi. Isso. 109. 51. 234. 800. 2020. 2067. Isso. Agora, Lucas, eu vou mostrar para você 2 números escritos numa mesma folhinha. E você vai me falar desses 2 números, qual deles é o maior, ok? 51. 600. 264. 'Peraí, que esse daí eu só tô vendo 2020. 2051 é maior. Isso.
Agora, Lucas, eu quero que você pega algumas folhinhas e eu vou ditar o número e você vai escrever para mim da melhor forma possível, tá bom? Tá. Se você puder escrever forte para a gente enxergar bem, é melhor. Eu quero que você escreva o número 14. 14. Escrever bem forte. Deixa eu arrumar as folhas aqui para escrever o 14. 14. Ok, agora na outra folhinha, eu quero que você escreva 103. Na outra folhinha, 41. O outro número é 875. 60 ou 70? 75. 875. 35. Agora o outro número é 600. Tá bom, Lucas. Muito obrigado pela sua colaboração, viu? Tchau. De nada. Tchau. Nós aqui agradecemos e muito tanto ao Lucas quanto à professora do Lucas, né, que também colaboraram aqui com a gente para essa discussão. Não colocamos as imagens da escrita do Lucas, porque vocês puderam perceber que ele está de forma remota. Ele foi orientado aí, antes da sondagem, a separar as folhinhas e a escrever, como a professora colocou, de uma forma que ela pudesse visualizar. Ele teve todo esse cuidado de mostrar para ela a escrita. Como eu já disse, vocês podem voltar e observar isso no vídeo com calma novamente, caso alguma informação tenha passado, né? E a gente percebe aqui, né, do que o Lucas já sabe, que ele consegue, tanto na leitura, escrever todos os números convencionalmente, quanto na comparação, olhar para aqueles números, denominar aqueles números e apontar qual é o maior, independente da ordem de grandeza. E na escrita foi ditado aí até os 600, que é o nó, e ele escreve também convencionalmente todos esses números. Então, como a gente falou, a expectativa, os números escolhidos estão aí dentro da expectativa do terceiro ano, numa articulação com o segundo. Espera-se que o aluno do terceiro ano tenha domínio desses números para que a gente avance aí nas discussões. E esse aluno mostra para a gente que já tem total condição aí de avançar. Então, quais conhecimentos precisam ser potencializados aqui que nós entendemos? Precisa avançar em relação à habilidade do terceiro ano. Como a Shalimar colocou, as habilidades essenciais, elas estão lá no seu descritivo, tomando cuidado de retomar as habilidades do ano anterior, para depois progredir para as habilidades do ano corrente. Então, a professora desse terceiro ano, ela tem como função aí retomar algumas discussões em relação aos números do segundo ano, para avançar para as habilidades do terceiro. Este aluno mostra para a gente que, olhando para o caso dele, ele tem condições de que as discussões sejam totalmente direcionadas já no primeiro bimestre para habilidades do terceiro ano. Então, ele está aí na questão do aprofundamento, né? E não da recuperação da aprendizagem. Vocês podem perguntar para a gente, olha, vocês mostraram 2 sondagens super interessantes, só que ambas feitas de forma síncrona. E eu não tenho condição de fazer de forma síncrona, nem no presencial, nem no remoto. Então, a gente listou aqui para vocês outras possibilidades de como fazer essa sondagem, né? São sugestões para você tentar aí adaptar a sua realidade,
sugestões a partir de dados que a gente sabe que em outras escolas, que em algumas escolas está funcionando muito bem e que você pode lançar mão, que você pode tentar, né? Então, sugerimos essas duas formas e sugerimos mais essas possibilidades para que você procure aqui nessas informações uma que se adapte à sua realidade, né? Então, como sugestão, a gente tem o formulário online, onde pode ser feita especificamente a sondagem de comparação. Eu coloco lá a pergunta, 2 números e peço para a criança selecionar qual é o maior ou menor. A partir do 3º ano, nós temos relatos de que as crianças estão trabalhando muito bem com formulários online. O ditado feito por um responsável com foto do registro da criança sendo enviado ao professor, quando eu tenho um responsável para estabelecer essa parceria, né? Então, eu tenho um responsável com alguns dos meus alunos para estabelecer essa parceria, eu lanço mão dessa possibilidade. Eu não tenho, eu vou para a próxima. Vídeos que podem ser gravados por um responsável, com a criança fazendo a leitura, a escrita e a comparação de números que eu vou sugerir. Então, eu faço um roteiro, peço por aquele responsável, que o meu parceiro, fazer a proposta de mostrar para a criança o que tem de relatório daquela criança a partir do 2º ano, né? Se aí a educação infantil também tem esse trabalho, se ela pode fornecer registros dessa criança, né? Então, de alguma forma, eu preciso me aproximar do histórico dessa criança. Uma das possibilidades é olhar os registros do ano anterior. E não tenho essas possibilidades, preciso trabalhar com a minha realidade a partir de agora. Eu tenho 2 instrumentos que vão acontecer agora em março, que é a avaliação diagnóstica de entrada e a avaliação de aprendizagem, que faz sempre esse trabalho de ditado de números, né? Que avalia aí como o aluno está trabalhando com a escrita numérica. Então, eu não, Silvana, e Shalimar, eu posso trabalhar com essa sondagem e não necessariamente fazer esse roteiro que vocês estão sugerindo outro? Pode, é uma possibilidade. As avaliações têm que trabalhar a seu favor, né? Então, vocês podem trabalhar com os registros das avaliações também para ter o registro, conhecer o que o aluno já sabe. Aqui nesse momento, que a gente já está partindo para a finalização, nós vamos sugerir um depois. São sugestões de atividades que podem trazer intervenções interessantes para que vocês avancem os conhecimentos dos alunos, né? Que são sugeridos para todos os anos, do 1º ao 5º, pensando aí nas devidas adequações. Então, em relação à leitura e identificação de números, eu posso trabalhar com um quadro de números com diferentes intervalos e explorando as regularidades do quadro. Então, trabalhar com o quadro de números não é só mostrar o quadro de números para o aluno, seja de forma presencial ou remota, mas sim explorar suas regularidades. Na coluna, ele aumenta de 10 em 10, os números que se repetem são os algarismos aqui do final. Na linha, ele aumenta de 1 em 1, os números que se repetem são os algarismos da frente. A coluna dos nós são explorações que eu posso fazer para avançar aí o meu aluno na leitura e na identificação dos números. Bingo com diferentes grandezas e somente com os nós. A cartela de bingo, ela tem uma curiosidade para quem joga, para quem tem familiaridade, em que, seguindo aqui a ordem das letras, eu consigo ver a grandeza dos números. Então, na primeira coluna, eu tenho sempre de 1 até mais ou menos 15, aqui de 16 a 20, aqui de 30 a 40, aqui de 60 a 50, e aqui de 65 mais ou menos a 75, que é o maior número da cartela do bingo. Eu posso trabalhar essa regularidade com o meu aluno, para que ele entenda que se eu ditar 75, ele nunca vai procurar o 75 nas primeiras colunas, porque ele estará provavelmente na coluna da letra O, né? Então, tem várias coisas que eu posso explorar no bingo, além de fazer só um bingo com os nós, no caso da criança que ainda não tem essa proximidade com os nós, que a gente entende que é mais próximo a ele e que ajuda depois ela a aprender os intervalos. Outro trabalho pode ser feito com o calendário, desde que eu explore as regularidades do calendário, né? O calendário, além de ser um portador numérico que trabalha sequência, assim como o quadro numérico, ele tem a regularidade de na linha aumentar de 1 em 1 e na coluna aumentar de 7 em 7. Então, se eu perguntar para o meu aluno, hoje é dia 1º, na segunda-feira, que dia será a próxima segunda-feira, ele tem que ter condições de me indicar que será 8, porque é só acrescentar mais 7, já que a regularidade aqui é de 7 em 7. Então, eu preciso
posso trabalhar o quadro numérico para leitura e identificação desde que eu trabalhe aí as regularidades do calendário, né? E não só ter o calendário. Para comparação, a gente tem aqui como contribuição montar números a partir de cartelas com 2 algarismos. Então, eu dou para uma dupla de alunos, seja de forma remota ou presencial, ou eu estou com o meu aluno ali em discussão, cartelas com algarismos, com os mesmos algarismos, e peço que eles montem um número, o maior número, a quantidade de números possíveis com aqueles algarismos. No caso aqui, o 1 e o 5, eu consigo montar o 15 e o 51. E depois, ao compará-los, ele tem que me dizer qual é o maior. Então, uma possibilidade aqui de trabalho para que ele construa esses números e depois faça a comparação desses números. Outra possibilidade é já trazer esses números dentro de cartelas prontos, né, e fazer um jogo que é conhecido também, que é a batalha de cartas, né, em que ele vai indicar quem é o maior, sem contar com o primeiro quem manda, e a partir de todas aquelas hipóteses que a gente já colocou. Aqui ele pode olhar para quantidade de algarismos e discutir qual é o maior. E um velho conhecido nosso é o trabalho com as fichas sobrepostas, que ajuda muito na comparação e ajuda também aí no apoio na fala, né? As fichas sobrepostas dizem exatamente a que veio. Para trabalhar a sobreposição. Então, para o número 231, eu posso formar 231 e discutir com o meu aluno que o 30 sobrepõe o 200 ocupando essas duas casas aqui e o 1 ocupando essa casa aqui. Então, é sobrepondo esses zeros, escondendo esses zeros, que eu vou mostrar para os meus alunos, até por meio de explorações ou de jogos com as fichas sobrepostas, como que esse número se constitui com 3 algarismos, né? Então, o 231 precisa ter somente 3 algarismos aparecendo. Só que quando ele está disposto assim inteiro, eu tenho vários. Como que eu faço para sobrepor de forma de que fique com 3? Aí você vai construir com ele para que ele entenda essa sobreposição e diminua aí o apoio na fala. É um ótimo instrumento para essa discussão. Para a escrita numérica, nós temos o ditado de números, que pode ser feito em diferentes ordens, como falei. A pesquisa, que a Shalimar já citou que o material tem e muito, tanto o currículo em ação como o aprender sempre. Começando lá por número de sapato, número de casa, mas para os alunos de 4º ano nós precisamos lançar mão de outras possibilidades, como o número de habitantes, número de torcedores de um time, para aumentar aí a grandeza dos números. E o trabalho com o quadro de classe ordens, que precisa ser feito a partir do 4º ano, é muito importante, tanto para a leitura quanto para a escrita, né? Escrever 105.479 não é a mesma coisa que escrever 15.479. Então, ler também não é a mesma coisa. O quadro ajuda muito nessa questão da leitura e da escrita aí desses números e auxilia para esse depois. Aqui ficam algumas sugestões e com certeza vocês terão outras, porque a gente sabe que o trabalho de vocês tem várias possibilidades. Então, eu vou finalizando por aqui, sistematizando as nossas discussões até o momento, né? A avaliação diagnóstica, então, o que a gente pontuou e que a gente precisa lembrar? Que é importante refletir sobre os conhecimentos dos meus alunos a respeito da leitura, identificação, escrita e comparação numérica, que qual habilidade essencial está em jogo e qual a habilidade do ano, né? Então, essencialmente, eu tenho que resgatar algumas, mas é aquela que eu preciso, ou eu posso lançar mão de outras se meu aluno já está além. Quais conhecimentos precisam ser recuperados ou aprofundados, né, com os meus alunos a partir dessa sondagem? Quais atividades contribuem para a recuperação, se for o caso de recuperação, e quais contribuem para o aprofundamento, né? Então, eu fiz a sondagem, eu identifiquei o que eu vou ter que lançar mão para recuperar e o que eu vou ter que lançar mão para aprofundar os conhecimentos. O que é importante a gente pontuar também a respeito da avaliação diagnóstica? Que ela é um recurso muito importante no diálogo entre o ensino e a aprendizagem. Ela é o nosso primeiro recurso, por isso precisa ser bem pensada e fundamentada. Que é um momento para se refletir sobre os conhecimentos dos alunos, para se observar, registrar e planejar os próximos passos, né? A gente precisa dela para planejar os próximos passos. E
é a base de escolha das atividades de recuperação e aprofundamento. Eu não posso escolher aleatoriamente. Eu preciso partir aí ou do registro do ano anterior, ou de registros desse ano, de conversas. Eu preciso avaliar a situação de aprendizagem para fazer as escolhas das atividades. O que a gente não deve, né, pensar em relação a essa avaliação diagnóstica? Que ela é feita para contabilizar erros, para eu contar quantos erros meus alunos têm, ou para classificar, aquele aluno erra, aquele aluno erra. A avaliação diagnóstica, ela traz o diagnóstico da situação, ela já diz isso, né? Ela me mostra como está a situação, e não rótulos, ela não pode ser entendida como rótulos. E também não pode ser uma ação realizada só para eu fazer portfólios, pastas e pastas de sondagem, que não fundamentam depois as minhas tomadas de decisões, as minhas práticas. Eu só faço a sondagem para tomar decisões. Se eu não for tomar decisões a partir daquilo, eu estou fazendo por fazer. Então, isso precisa ser cuidado. A gente precisa tomar cuidado com essas questões. Nós vamos finalizando por aqui. Como sempre, a gente vai deixar aqui um link de interação para vocês colocarem lá para a gente se o que a gente discutiu até o momento validou seus conhecimentos ou provocou novas reflexões. Se validou, conta para a gente o quê? Se provocou novas reflexões, conta para a gente o quê? Se vocês tiveram dúvidas em alguns pontos, conversa conosco, que a gente está tomando todo o cuidado de responder todas as interações. Para a gente finalizar, se despedir, agradecer e muito a participação de vocês nesse momento de estudo. Esperamos que a gente tenha contribuído aí para as discussões. E o meu muito obrigada a todos que colaboraram, a todos que estão assistindo aqui. Até um próximo encontro. Muito obrigada, pessoal, e até o próximo encontro.